Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mário. Vamos à aula de hoje? Vamos lá. Aula 29, objeto de conhecimento, morfossintaxe, detalhamento, classes gramaticais variáveis, conceito e flexões. Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo. Muito bem. Vamos à aula? Vamos lá. Vamos falar sobre pronomes? Vamos falar sobre pronomes. Muito bem, você conhece? Não? Vamos ler o conceito de pronome? Vamos lá, olha só. Muito bem, é o que nós vamos trabalhar hoje. Vamos conhecer os nomes, os pronomes. Estão lembrados aí das aulas de prefixo, muito bem, sufixo, formação de palavras. Então temos aqui, ó, nomes, pronomes. Muito bem, aí você já vai ali pensando, pô, nome, pronome, o que são isso? O que podemos dizer? Olha só, os pronomes são palavras que indicam pessoas do discurso. Muito bem, olha só, indicam pessoas do discurso. Pessoas do discurso. Então, o que vem ser pessoas do discurso? Poderíamos dizer assim, olha. Poderíamos dizer assim. Falar um pouco sobre pessoas do discurso. Existem 3 pessoas nesse discurso. 3 pessoas no discurso. Tem a pessoa que fala, tem a pessoa que ouve e tem o objeto do que está se falando, de quem está se falando. Essas são as pessoas do discurso. Eu, tu e ele. Eu estou falando, sou a primeira pessoa do discurso. A segunda pessoa do discurso é sobre quem nós estamos falando. Quem nós estamos falando? Pronomes, não é isso? E vocês aí que estão ouvindo são a terceira pessoa do discurso, que estão recebendo essa mensagem e decodificando. Então, temos essas 3 pessoas do discurso. Eu, tu e vocês, ok? O discurso, a pessoa do discurso, que é a mensagem, o pronome, eu que estou falando e vocês aí que estão ouvindo. Muito bem. Então, essas são as pessoas do discurso, ok? Muito bem. Vamos prosseguir falando? Vamos lá, olha só, observe aí. Então, nós estamos falando sobre o conceito. Estamos falando sobre o conceito aqui, ó. Sobre o conceito. Muito bem. Então, olha só, os pronomes são palavras que indicam pessoas do discurso. Pessoas do discurso. O que mais? Pronomes vão indicar posse. Quando eu digo meu, teu, nosso, tudo isso é pronome. Todos eles estão substituindo pronomes. As posições que as pessoas estão, os objetos, isto, aquilo, este, isto. Muito bem. Eles acompanham, olha só, isso aqui é importante, ó. Eles acompanham ou substituem os substantivos. Muito bem. Professor, me lembre o que é um substantivo. Olha só, o substantivo é tudo aquilo que podemos dar nomes, que tem nome. Caneta não é um nome, não é algo que existe? Algo que existe ou podemos imaginar que exista. Caneta, borracha, Mário, de Nancy, pessoa, amor. Professor, mas amor não é um objeto, mas é algo que nós imaginamos que exista. O amor, o ódio, tudo isso é substantivo. E os pronomes vão substituir esses nomes. Todos os nomes, tudo que existe ou imaginamos que existe. Ok? Muito bem. Então vamos prosseguindo aí sobre esse conceito. Então temos aí o conceito, seguindo no conceito, já sabemos aí que o pronome vai substituir pessoas, objetos. Os pronomes são as pessoas do discurso. Eles acompanham o substantivo ou substituem o substantivo, as coisas, caneta, palavras, nomes. E indicamos também que o substantivo ele é a classe de palavras usada para nomear seres e objetos. Falei aqui, caneta, Mário, de Nancy,
Amor, paixão, ódio, muito bem. Violência, são objetos, ou fenômenos, lugares, qualidades, ações, entre outros, ok? Então esse aí é o conceito de pronome e substantivo. É importante que nós saibamos o que vem ser cada um deles e o trabalho que eles fazem, e é o que nós vamos observar agora nesse texto, que chama-se O Roubo do Fogo. Então acompanhe o texto, leiam o texto junto, e daqui a pouquinho nós retornamos para analisar os pronomes, os substantivos, as substituições que esses pronomes fazem desses nomes. Vamos lá. O Roubo do Fogo, povo guarani, mito guarani. Em tempos antigos, os guaranis não sabiam acender fogo. Na verdade, eles sabiam apenas que existia o fogo, mas comiam alimentos crus, pois o fogo estava em poder dos urubus. O fogo estava com essas aves, porque foram elas que primeiro descobriram um jeito de se apossar das brasas da grande fogueira do sol. Numa ocasião, quando o sol estava bem fraquinho e o dia não estava muito claro, os urubus foram até lá e retiraram algumas brasas, as quais tomavam conta com muito cuidado e zelo. Era por isso que somente estas aves comiam seu alimento assado ou cozido, e nenhum outro da floresta tinha este privilégio. É claro que todos os urubus tomavam conta das brasas como se fosse um tesouro precioso e não permitiam que ninguém delas se aproximasse. Os homens e os outros animais viviam irritados com isso. Todos queriam roubar o fogo dos urubus, mas ninguém se atrevia a desafiá-los. Referência: Munduruku, Daniel. Contos indígenas brasileiros, Daniel Munduruku. Ilustrações Rogério Borges, segunda edição, São Paulo, Global 2005. Muito bem, vamos analisar esse texto de Daniel Munduruku? Vamos lá, olha só. Observe aí. Então o nome do texto, O Roubo do Fogo, é um mito guarani, povo indígena. Então nós temos aí o seguinte, olha só aqui o que nós vamos analisar. Vamos analisar o texto. Sabemos que o pronome ele vai substituir o nome, ele vai acompanhar o nome, ele vai substituir, nesse caso o nome é o substantivo. Então vamos analisar aqui e ver a relação que tem nesse texto. Ele vai indicar ali também uma coesão do texto. Um dos trabalhos dos pronomes é tornar o texto mais elegante, tornar o texto mais coeso, mais bonito. É um elemento também que ele vai retornar o outro, ele vai indicar um retorno desse nome. Olha só, observe aqui, ó. Vamos acompanhar? Observe aí, preste bastante atenção. Preste bastante atenção. Em tempos antigos, os Guarani não sabiam acender fogo. Já temos a primeira informação aí que os Guarani não sabiam acender fogo. Olha só, e vamos prosseguindo. Na verdade, eles sabiam apenas que existia fogo, mas comiam alimentos crus, pois o fogo estava em poder dos urubus. Aí vamos ver esse texto aqui, esse elemento aqui que está destacado. Se eu perguntar para você assim, eles, você saberia a quem ele se refere? Eles. Se refere a quem? Aos urubus? Se refere ao Guarani, ao povo Guarani? Você sabe? Esse pronome, o pronome eles, está substituindo um nome, está substituindo um substantivo. Ele é importante para a coesão do texto. Por quê? Porque se você ficar repetindo todo o tempo os mesmos nomes, vai ficar cansativo. Os guaranis, os guaranis, os guaranis, os urubus. Então, ele serve como um elemento de coesão. Esse pronome ele vai servir para substituir um nome. Vamos ver qual é o nome que eles está substituindo? Vamos lá, olha só, observe aí. Então, temos aí, ó, em tempos antigos, os Guarani, não sabiam acender fogo. Na verdade, eles... Olha aí. Então, o autor, para não repetir novamente a palavra guaranis, esse substantivo que está no plural aqui, ó, ele repete, ele substitui pelo pronome. Eles
os Guarani. Notaram? Muito bem. Então, o eles trata-se de uma retomada de os Guaranis. Então, vamos prosseguindo. Olha só. Paramos aqui nos urubus, né? Pois o fogo estava em poder dos urubus. O fogo estava com essas aves. Olha aí. Essas. Qual? A quem se refere essas? Essas aves. Notaram aí que o pronome também, ele serve ali como adjetivo, né? Ali da palavra ave. Essas aves. Porque foram elas, olha só, porque foram elas. Aí você pergunta, professor, a quem se refere elas? Elas, retoma, aves, essas, elas, as aves, essas aves. Olha aí, notaram? Ao invés de repetir novamente aves, ele coloca aí o pronome, substituindo o nome aves. Elas, as aves, essas aves. Muito bem, prosseguindo, olha só. Notaram aí, uma das características dos pronomes é esse. É substituir os nomes para tornar o texto mais coeso, mais elegante, porque senão vai ficar repetitivo. Os Guarani, as aves, até aves também, olha só, está substituindo o nome. Que aves são essas? Que aves a que ele se refere, se eu perguntasse para vocês? Aí vocês logo saberiam que essas aves, trata-se de os urubus. Notam aí? Então, os pronomes eles vão substituindo esses nomes. É uma das funções dos pronomes. Porque foram elas, as aves, os urubus. Muito bem. Então, notem aí que ele vai retomando. Ele não vai repetindo a palavra urubu. É urubu, aí depois ele passa para essas aves, aí depois ele retoma esse mesmo elemento, mas ele muda para elas. Ele nunca vai repetindo no texto dele o mesmo nome, o mesmo substantivo. Ele vai substituindo pelos pronomes. Que primeiro a descobrir um jeito de se apossar das brasas da grande fogueira do sol. Numa ocasião, quando o sol estava bem fraquinho, aí ele vai prosseguindo, que você já acompanhou. Olha só, ele diz bem assim, ó, os urubus foram até lá e retiraram algumas brasas. Olha só, presta atenção aí nesse elemento aí, ó. Os urubus foram lá e retiraram algumas brasas, as quais, olha só, outro elemento aqui que é também retoma, olha só, é um pronome também, as quais, quem é que se refere às quais? As brasas. Para não repetir brasas novamente, ele colocou as quais. As brasas, as quais tomavam conta de muito cuidado e zelo. Era por isso o quê, professor? Isso o quê? A que se refere isso, esse pronome? As brasas, né? Muito bem. Era por isso que somente essas aves comiam seu alimento assado. Seu alimento. Olha aí, temos aqui mais um pronome indicando que era seu alimento. Olha só, assado ou cozido. E nenhum outro da floresta tinha este privilégio. Outro pronome aqui retomando. Que privilégio era este? Qual era esse privilégio? O privilégio, eles vão retomar, olha aqui, ó, este privilégio. Que privilégio era este? De comer o alimento assado. Este privilégio. Era o privilégio que os urubus tinham. Então, notem aí que os pronomes eles vão retomando os nomes, vão retomando, substituindo os substantivos. Substantivos, nome, é a mesma coisa, tá? Quando eu falar substantivo e nome é a mesma coisa. Então, eles vão substituindo. Em vez de ficar repetindo e o texto fica cansativo, o pronome ele vai substituindo o substantivo. O pronome vai substituindo o substantivo, ok? Muito bem, ele vai indicando ali um pronome de demonstração, isto, aquilo, ou mesmo indicando ali, substituindo ele, ela, elas, ok? Muito bem. Vamos prosseguindo aí, falando um pouco mais sobre esse trabalho do pronome que ele é utilizado no texto. Prosseguindo aqui, vamos ver aqui. Como se fosse um tesouro precioso e não permitiriam que ninguém delas, olha só, delas, vamos ver a quem se refere aqui. Delas o quê? Não permitiu, como se fosse um tesouro,
voltando aqui, é claro que todos os urubus tomavam conta das brasas. Olha aqui, as brasas. É um nome, não é isso? Quando eu falo brasa, você já imagina que é aquele elemento que faz parte do fogo. Para não repetir, ele utiliza aqui um pronome. Delas, as brasas. Elas, delas. Muito bem. Notaram aí? Então, ele se refere ao povo Guarani. Temos aí que ele se refere ao povo Guarani. Muito bem. Temos essas características que esses pronomes vão indicar, ok? Então, eles, por exemplo, ele substitui a palavra Guarani. Essas é um pronome demonstrativo que refere às aves, essas aves. Quando ele fala elas, refere-se às aves também, aos urubus. Aves também substitui, é um sinônimo que substitui os urubus. Então, tudo isso vai tratar a coesão. Qual mais que nós temos aí? Qual mais informações? Tem um se também, né? Essa é uma oração que indica uma consequência. Se. Muito bem. Temos mais informações no texto também que indica se. Isso é um pronome demonstrativo, né? Isso refere-se à situação anteriormente mencionada, ou seja, a descoberta dos urubus de um jeito de se apossar das brasas da grande fogueira do sol. Muito bem. Temos o seu, que é um pronome possessivo, né? O seu, ele refere-se ali ao alimento das aves, porque só as aves podiam se alimentar com um alimento assado e tal. O que mais aí? Assado, cozido. O este, que é um pronome demonstrativo, então ele também refere-se ali ao privilégio do alimento ser assado, ser cozido. Então notem aí que esses elementos eles vão substituir os nomes, eles vão servir até como adjetivo dos nomes. Então são características no texto que eles vão trabalhar ali a elegância do texto, um texto mais coeso, não ficar um texto chato repetindo o mesmo nome, urubu, aves. Urubu não, aves já é um sinônimo, olha como o autor também utiliza de sinônimos. Então, urubu, guarani. Aí o texto ficaria muito cansativo. É um dos trabalhos dos pronomes que são substituir os nomes. Vamos conhecer eles agora, os pronomes, primeiramente os pronomes do caso reto, que vão indicar ali, vão ser o sujeito da oração, eles vão substituir o sujeito da oração e vão praticar a ação também. Eu corro, tu anda, ele come. Então, notem aí, nós comemos. Então, notem aí que esses elementos do caso, dos substantivos do caso reto, eles vão ser sempre o sujeito da oração. Muito bem. Agora que nós já conhecemos, vamos conhecer um pouco mais? Vamos lá, olha só, observe aí. Então, temos aí o exemplo aqui. Ó. Assim sendo, as frases a seguir estariam todas corretas do ponto de vista gramatical formal? Eu estou perguntando a vocês. E aí? Quando eu digo assim, ó, observe aí, preste bastante atenção. A menina comprou uma blusa. Temos aqui dois substantivos, ó. Substantivo menina é o nome de feminino, não é isso? E blusa é o nome de uma vestimenta, é um substantivo também. Muito bem. Agora eu vou substituir pelo pronome. Observe aqui, ó. Observe. Vou substituir o substantivo menina pelo pronome. Observe aí, ó. Ela comprou uma blusa. Notaram aí? Então, eu estou substituindo com o pronome o substantivo menina. Ela comprou uma blusa. Temos aqui outro substantivo. Vamos substituir? Vamos substituir? Olha só. Ela comprou ela. Ela comprou ela, professor. Bem, no cotidiano, na linguagem coloquial, podemos até utilizar, né? Ela comprou ela, né? Ela comprou ela. Poderíamos utilizar no coloquial, nunca na escrita culta. Observe aí como ficaria na escrita culta, linguagem culta, olha só. Então, substituímos, agora vamos seguindo aqui para substituir, olha só. Ela a comprou, aí sim, está na linguagem culta, olha só. Ela a comprou. Esse ela, esse a, tem ser a blusa. A blusa. Ela a comprou, ela a comprou. Note aí que temos um pronome. Você sabe como é o nome desse tipo de pronome? Então, em relação ao exemplo anterior, a última frase seria comum numa linguagem informal. Ela comprou ela. Cabe.
na conversa com amigos e tudo mais. Linguagem informal, ok? Na escrita culta, não vai caber. Ela comprou ela. Mas sim, ela a comprou, ok? Ela é mais adequada no padrão formal da língua. Então, o correto, segundo o padrão formal, ela a comprou. Esse elemento aqui, ele retoma esse pronome, ele retoma o substantivo blusa. Prosseguindo. Olha aí, existe neste contexto a palavra a, também é um pronome. É um pronome pessoal, pertence ao caso oblíquo. Olha só, o caso oblíquo. Observe aqui. Então, ela, não é isso? Não era ela a brusa? A brusa. A brusinha, né, professor? É, ela, a blusa, a blusa, olha só, ela. Notem aqui, ó, no caso oblíquo. Ela comprou-a. Se fosse um calção, o calção. Ela o comprou, se fosse o calção, porque calção é masculino. E assim sucessivamente, ok? Então temos esses casos aí, primeira pessoa, mim, comigo aqui, ó, no caso oblíquo, que não vai praticar ação, nunca vai praticar ação de sujeito, mim, comigo, segunda pessoa, ti, contigo, terceira pessoa, si, consigo, lhe, a. E no plural, primeira, nós, nos, conosco, segunda, vós, convosco, e terceira, si, consigo, lhes, os, as. Muito bem. Vamos falar aqui sobre pronomes do caso oblíquo, ainda, olha só. Também aparece para substituir substantivos. Substantivos, eles aparecem também para substituir substantivos. Também é um dos trabalhos, como eu falei aqui no conceito dos pronomes pessoais, nesse caso aqui, do caso oblíquo, que nós vimos agora, também aparece para substituir o substantivo, o nome, qualquer nome. Viu que nós trabalhamos ali a palavra blusa, ela comprou a blusa, a menina comprou a blusa, a menina é um substantivo também, a menina, ok? E blusa também é um substantivo, é um nome de algo, nome de uma vestimenta, ok? Então, os substantivos eles vão fazer isso. Aí, no caso, substituímos a menina comprou a blusa por ela comprou a blusa, ou ela a. Aí já entrou um pronome oblíquo. Esse a é a blusa. Ela a comprou, ok? Notaram que o pronome ele vai substituir os nomes? Muito bem, é uma das características dos pronomes, ok? Muito bem. Prosseguindo aí, falando ainda sobre pronomes pessoais do caso oblíquo. Olha só. Então temos aqui os pronomes do caso oblíquo, que eles também aparecem para substituir o nome, ou seja, o substantivo. São uma variação dos pronomes pessoais do caso reto, porém ocupam posições dentro da oração. Isso é importante aqui, ó. Ele ocupa posições dentro da oração, que aprendemos quando começamos a estudar a estrutura das frases verbais da língua. Muito bem, vamos ver aqui mais uns exemplos que nós trouxemos para você? Vamos lá, observe aí. Então temos aí, ó, vamos observar aí esses seguintes exemplos aqui. Ó. Note que para o uso da linguagem formal, a linguagem culta, não devemos colocar o pronome pessoal do caso oblíquo em começo de frase, ok? Não devemos. Por exemplo, para começar a frase, devemos dar preferência aos pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas, ele, ela. São esses que vão iniciar as frases ali, tá bom? Os casos do caso oblíquo, não. Tá? Gramaticalmente não está correto. A linguagem culta, tá bom? Vamos lá? Prosseguindo com os exemplos? Muito bem. Então, olha só. Temos aí, ó. Eu vou convidar Joana para a minha festa. Tá aqui, ó. Eu vou convidar Joana para a minha festa. Temos dois substantivos. Olha aqui. Ó. Joana. Dois não. Na realidade, temos um. E temos um pronome aqui que está substituindo o nome de alguém. Eu. Vamos dizer que sou eu, Mário. Mário convidou Joana para a festa. Muito bem. Então, o Mário seria o eu aqui.
substituindo um nome, um substantivo. Agora vamos aqui ao exemplo. Eu vou convidar Joana para a minha festa. Então temos aqui Joana, o substantivo, um nome, aqui, olha só, Joana. Vamos substituir ela, olha só, já estou falando aqui como que nós vamos substituir por outro pronome, para substituí-la aqui, ó. Eu vou convidar ela para a minha festa. Aí se eu perguntasse para você, a quem se refere o pronome ela? A quem ele retoma? Retoma o substantivo Joana. Ela. Eu vou convidar ela para a minha festa. Muito bem. Aqui, nesse caso, estaria na linguagem coloquial, porque eu falei para você que este pronome não pode ser utilizado. Ele vai ser sempre sujeito da oração. Mas você falando no uso da linguagem coloquial, na linguagem do dia a dia, com os amigos, tudo bem, ok? Já na linguagem culta, na linguagem escrita, quando você for fazer uma redação e tudo mais, né, você vai utilizar dessa seguinte forma aqui, ó. Eu vou convidar lá. Esse elemento aí, esse pronome oblíquo, ele retoma a Joana. Então, esse lá é a Joana. Esse pronome aqui, ele está substituindo a Joana. Eu vou convidá-la para a minha festa. Aqui está na forma culta. Na forma culta, ok? Na língua padrão. Eu vou convidá-la para a minha festa. Na linguagem formal. Muito bem. Notaram aí a diferença? Exatamente. Esse é uma das características do pronome substituir os nomes nas orações. Tornar também o texto coeso, sem ficar cansativo. Agora vamos ver mais exemplos aqui para você. Olha só. Temos esse outro exemplo aqui para você que nós trouxemos, olha só. Observe aí. Mariana devolveu o livro ontem. Achei melhor encapar o livro e guardar o livro numa caixa, pois é um livro raro. Olha só. Notaram como ficou cansativo? Né? Repetindo todo o tempo o nome, o livro, o livro. Vamos substituir? Já temos a informação logo no início aqui, ó. Já temos a informação. Devolver o livro, já sabemos que é o livro. Vamos substituí-lo pelo pronome? Vamos lá, aqui, ó, embaixo. Aqui, ó. Vamos substituir. Mariana devolveu o livro ontem. Achei melhor encapá-lo. Retoma livro. E guardá-lo, retoma o livro, numa caixa, pois é um livro raro. Aí podemos escrever aqui sem problema, não ficou cansativo. O pronome pessoal, do caso oblíquo, ele é útil para evitar repetições textuais, pois ele substitui o substantivo fazendo referência a ele. Nesse caso aí, temos o lo, que está fazendo referência ao livro, ele faz referência, né? Encapá-lo, guardá-lo. Então temos essa característica do pronome oblíquo, ok? Muito bem, prosseguindo, vamos prosseguindo aqui, temos mais informações para vocês. Olha só. Então temos aqui, o uso dos pronomes oblíquos, eles obedecem a alguns parâmetros. O pronome oblíquo, após uma forma verbal terminada em R, S ou Z, olha só. Guardar o livro, guardar-lo. Guardamos o livro. Olha só aqui, olha só, presta atenção. Guardamos o livro. Você vai falar assim, ó, guardamo-lo. Já pensou? Olha só, se chegar e falar assim, guardamo-lo. Não fica bonito? Olha só, o pessoal fica, pô, esse rapaz ou essa moça conhece de língua portuguesa. Guardamo-lo. Muito bem, prosseguindo aí, olha só. Traz o livro. Trá-lo. Olha só, quero ver você fazer isso aí, hein? Traz o livro, trá-lo. O pronome oblíquo o, a, os, as são acrescidos de L. Muito bem. Temos mais informações? Temos, olha aqui, trouxemos algumas informações a respeito do pronome oblíquo, que após uma forma verbal terminada em M, olha só, fizeram a ponte. Aí você vai utilizar assim, ó. Vai utilizar assim.
Fizeram na. O na está retomando quem? Exatamente, substituindo a palavra ponte. Fizeram na. Encaparam os livros. Encaparam os livros. Encaparam-nos. Encaparam-nos se refere a livros. Muito bem, o nos está retomando o nome livros, o substantivo os livros, no plural também, ó. Notaram que está no plural. São os livros? Então, encaparam-nos. Se fosse o livro, encaparam-no. Então, o pronome oblíquo, OA, OS, AS, são acrescidos de N. Muito bem, é isso.